Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Tudo isso na ótica espiritual. Estudamos na semana passada o primeiro plano de energia do reino nominal. E nós falamos na época que nós estávamos, né, como é o reino nominal, nós vamos estudar vários detalhes com relação a cada centro de força, as manifestações das energias, como vícios, virtudes, e vamos estudar também os sentidos, né? No caso do epigástrico, é o APAS, né? Ele também atua na gustação, né? Então, nós vamos estudar detalhadamente né, explorando todas, ou quase todas, as participações de cada EP. Então, hoje, na semana passada, aliás, eu quero lembrar isso, eu falei com vocês sobre a planificação divina, né? Eu olhei a planificação divina e quando falamos dos locais, né, ele vem evoluindo. E o Apas é o sétimo locus. E quando eles estão evoluindo já no plano da matéria, o Apas é o primeiro, tá certo? Então eu tinha dito que era o sétimo. Mas ou o primeiro ou o sétimo não altera nada, tá certo? Mas é só para esclarecer isso, tá ok? Então, a aula de hoje é sobre vícios, né? A gente faz um apanhado do que são os vícios, né? Vícios, virtudes. Então, diz o seguinte: ó, vícios são impulsos das energias de um éter com baixa vibração em seus vários aspectos que se manifestam levando o homem a agir de acordo com essas vibrações. Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, e a manifestação dos impulsos mais grosseiros das energias, aos poucos, vão aumentando a velocidade vibracional, aperfeiçoando-se, manifestando qualidades mais sutis, mais perfeitas, colaborando para a formação dos sentimentos elevados do homem e suas qualidades racionais. Quando o homem se deixa dominar pelos impulsos das energias, manifesta seus instintos primitivos, cria pensamentos que atraem os elementos primitivos da natureza que se combinam em sentimentos, se prendem à sua matéria, invadem os domínios da alma, sugando as energias transmitidas pelo espírito por intermédio dela para a matéria, perturbando a sua harmonia e a da mente, impedindo manifestações mais sublimes por estar preso às necessidades desses elementos que trazem a forma da vontade. Estes pensamentos produzem a desarmonia no centro de força correspondente que reage sobre o corpo físico. Quanto mais desequilibrados e desarmonizados entre si estiverem os centros de força, mais debilitada está a saúde física e psíquica do homem e maior carga de energias ou forças vitalizadoras necessitará para equilibrá-los e harmonizá-los. Entretanto, o sofrimento e a dor ainda são necessários no seio da humanidade, pois elevam e trazem a moral que também é divina, e este merecimento é que atrai o esclarecimento. Através das encarnações, ele vai aprendendo a se identificar como força que flui da vida forma, vai transmutando a desordem material em ordem espiritual e passa a agir de acordo com seu divino ajustador, o espírito, no caso. Então, esta é
né, a mensagem de hoje, que nós vamos estudar para a gente entender o que são vícios, o que são virtudes. Então, o universo é vibração, né? Isso a gente não tem nem mais dúvida, né? Tudo é energia e energia vibrando, né? Então, tudo que nós estamos estudando aqui, cada sensação, né, cada prazer, cada sentimento da gente é a manifestação de uma energia, a energia de um éter em um determinado aspecto com uma determinada vibração daquele aspecto. Parece difícil, mas né, vamos mostrar para vocês como que as coisas funcionam, né? Então vamos ver a gama de vibração, né? Que a gente estudou na semana passada, parece. Não é essa aí, Mário Beto, parece que é 153, Gilberto. Meu Deus do céu, 156. Vamos ver se é isso. Vamos ver isso. Mas você vê, né, que Gilberto não aprende mesmo. Tá certo? É isso aqui, né? Tá? Vou diminuir um pouquinho para a gente ver melhor. Assim, tá? A gente estudou né, essa figura aqui de vibrações, né? Vimos que a amplitude é a vontade, a frequência é a qualidade do sentimento. Quanto maior a frequência, mais sutil é a matéria, né? A energia mais sutil, a matéria menos densa, e por aí a gente foi, tá certo? Como hoje nós estamos estudando o vício, nós vamos utilizar essa mesma figura para todos os centros de força, tá? Porque é a mesma coisa. Isso aqui vamos chamar de uma gama de frequência do éter APAS que está atuando nas mais baixas vibrações no plexo epigástrico, tá certo? Está atuando no plexo epigástrico, certo? Então vamos ver assim. Nós vimos na semana passada que a frequência vibracional entre esse espaço aqui, tá? Vamos chamar que é 1 minuto, né? Então ele tem 3 vibrações, né? A gente falou isso. Aqui também vamos chamar de 1 minuto, mas veja que ele tem a metade desses aqui. Vamos chamar aqui 30 segundos, então. Então, quando são uma, duas, três, quando a gente colocar 30 segundos, que são três, mais 30 segundos, que são três, são seis. Aumentou a vibração, tá? Aqui aumenta também, aumenta. Bom, o plexo epigástrico, ou seja, o éter APAS, quando ele está manifestando este aspecto na sua mais baixa vibração, né, ele emite a sensação de, né, do que a gente chama de vício, de orgulho, no caso, né, que nós vamos estudar, tá certo? A gente chama de as mais baixas vibrações. Então, o que, é que a gente pode deduzir? Né? A gente falou que a gente estaria estudando agora o que está além da palavra, né? Que aqui ó, é uma vibração, vamos chamar assim, essa vibração aqui, é uma vibração que está rotulada, né, de um nome, de um termo, né, que a gente chama de orgulho, tá certo? Mas o orgulho, o que é orgulho? É uma vibração, né, mais baixa de um aspecto do éter apas. Estão percebendo? É uma vibração mais baixa. Então vamos rever aqui o que a gente diz no enunciado, né? São impulsos ou vibrações de energia de um éter com baixa vibração, ou um aspecto, né? Em seus vários aspectos, porque existem N aspectos, a gente não sabe quantos, né? De um éter desse, tá certo? N aspectos que se manifestam levando o homem a agir de acordo com esses impulsos. Ele sente, né, essa sensação, ele tem essa sensação
que a gente chama de orgulho. Ele se acha o poderoso, né? O bambambam, o bacana, mas é a vibração desse éter, né? Que está transmitindo para ele esse sentimento, essa sensação. Estão percebendo? Tá, fica claro assim? Como também as virtudes, né? Então, diz assim, olha, tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, né? Os impulsos da energia mais baixa. Vamos botar aqui de novo ele, né? Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, ou seja, baixa vibração, né? Mas essa vibração vai aumentando a sua velocidade e vai se transformando vício em virtude. Olha lá, vício, baixa vibração, virtude, alta vibração, do mesmo éter, no mesmo aspecto, que é orgulho, né, no caso, e aqui a fortaleza né, a virtude, né, ou seja, a vibração mais alta, né, do orgulho. É o orgulho se transmutando em a fortaleza, o homem fica mais resistente a mudanças, essas coisas assim. Tá certo? Então vamos ver aqui. Tudo energias aos poucos, né, imperfeito, e a manifestação dos impulsos mais grosseiros, no caso orgulho, das energias aos poucos vão aumentando a velocidade vibracional, aperfeiçoando-se essas energias, manifestando qualidades mais sutis, mais perfeitas, colaborando para a formação dos sentimentos mais elevados em suas qualidades racionais. Então, veja bem, a mesma energia, né, manifesta-se, quando manifesta-se no ser humano com baixa vibração, tem essa sensação, né, de baixa vibração, né? Ódio, raiva, inveja, vingança, ciúme, todas essas vibrações baixas trazem essas sensações e o homem age de acordo, né? Quando age de acordo com isso. Mas como tudo no universo está progredindo, é a lei do progresso, que nada está estacionado, tudo está em movimento, né? De evolução, também tem o movimento de evolução, né? Que não para. Então a gente vai aumentando essa vibração e de encarnação em encarnação, até que a gente atinge a perfeição neste centro de força. Tá certo? Então vamos ver. Já está nas qualidades mais sutis, perfeita, colaborando para a formação de sentimentos mais elevados, e suas qualidades racionais. Tá? Aí agora veja, esse parágrafo aqui é bastante interessante. Certo? Deixa eu botar aqui para a gente ver. Botar ele mais para cima. Tá? Agora, né, quando está acontecendo essas manifestações no homem, né, as mais grosseiras, se ele deixar, né, essas vibrações dominar a mente dele, tá certo? Quando ele se deixa dominar pelos impulsos dessas energias que manifestam os instintos primitivos, ódio, raiva, vingança, ciúme, inveja, calúnia, mentira, essas coisas todas de baixa vibração, tá certo? Então, essa vibração cria um pensamento. A gente já estudou, né, a aura, né? A alma, quando cria o pensamento, que o pensamento vibra, cria a aura, que é em torno do corpo do homem. Vamos ver aqui. Tá, 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 tá. Então vamos ver aqui, para a gente ver essa coisa do homem, né? Vou botar aqui o homem é a trindade, certo? Então vamos ver assim. A gente estudou, né, que quando a vibração chega à mente, né, a energia, a matéria imaginária reconstitui a forma
A energia vital faz essa forma vibrar, essa forma vibrando cria uma aura em torno do homem com a mesma qualidade da vibração, né? E como nós estamos imersos em todas as energias, né? Então tem a matéria astral, né? Então o que é que acontece? Esta aura entra em sintonia com a matéria astral da mesma vibração e atrai, porque a forma é oca, né? É um vácuo, aí atrai, suga essa matéria para dentro né, da forma, tá certo? Percebe assim? Então, o que é que ele diz? Olha, quando o homem se deixa dominar pelos impulsos das energias que manifesta o instinto primitivo, cria pensamentos que atraem elementos primitivos. A gente falou da matéria astral, né? Que o pensamento é o quê? É um corpo de matéria astral, né? Carregado de força mental e com uma vibração própria. Não é assim? Então, o pensamento tem uma vibração, baixa vibração ou alta vibração. Como é baixa vibração, ele atrai, ao invés de atrair a matéria astral, atrai os elementos, né, da natureza, ou seja, vibrações da natureza que se combinam com os sentimentos do pensamento. O pensamento, né, foi um sentimento, né, no caso que a gente está estudando aqui, de orgulho, né, na baixa vibração. Então ele atrai as energias que se combinam em sentimentos de orgulho, né? E se prendem à matéria e invadem os domínios da alma, né? Sugando as energias transmitidas pelo espírito por intermédio dela, a alma, para a matéria, perturbando a harmonia da mente e impedindo a manifestação mais sublime, né, da necessidade. Então vamos ver aqui, né? Ele diz que cria a aura em torno do homem, que atrai elementos, né, com a mesma vibração, né, que vêm para o perispírito da alma, aqui. E eles ficam no perispírito da alma. E quando o espírito manda energias, né, para a alma, para a alma transferir essas energias para o corpo físico. Nessa passagem aqui do cordão umbilical, tá certo? Eles ficam presos aqui. Então, nessa passagem das energias aqui, eles são seres vivos que têm necessidade de alimento. Então, ele suga a energia. Bom, se foi um caso de cólera aqui, tá? Aqui a energia, quando manda energia Prithvi, eles sugam, chegando menos energia no centro de força. É como uma bateria que não carregou totalmente. Então, essa carga que ela recebeu é para distribuir com todos os órgãos. Mas como nós estamos estudando o APAS, né, é esse aqui. Então ele manda as energias para o centro de força APAS para o APAS distribuir com o sistema digestivo todos os órgãos que fazem parte do plexo epigástrico. Né? Como o orgulho, no caso, da energia do APAS, né, um aspecto do APAS, quando o espírito manda as energias, o APAS, esta forma, né, suga parte da energia do APAS. Chega menos energia aqui, ele vai distribuir com os órgãos e um desses órgãos vai ficar com menos energia do que o que ele necessita para trabalhar em harmonia no conjunto. Então, esse que tem menos energia está em dissintonia com os outros órgãos. Então, porque ele está trabalhando mais lentamente, porque tem menos energia, isso a gente chama de doença. Tá certo? É uma doença. Tudo isso que diminui a vibração, a energia que o espírito manda através da alma para a gente,
diminui, aí causa uma diminuição na distribuição das energias de um órgão de cada centro de força, qualquer um deles, né, passa a vibrar, né, com menor velocidade e isso chama de doença, tá certo? Então vamos ver aqui, né? Quando o homem se deixa dominar pelos impulsos das energias que manifestam os instintos primitivos, no caso a gente está chamando orgulho, cria um pensamento, a gente já viu, que atrai elementos primitivos, a gente já viu, da natureza, que se combinam em sentimentos. Baixa vibração, né? Aí atrai baixa vibração da natureza. Se prendem à matéria dele, invadem, né? Ele, né? Suga, né? Chega na matéria. Invadem os domínios da alma, né? Não é a aura que suga, né? Invade os domínios da alma, que é o perispírito, né? Sugando, ele fica ali no perispírito e suga as energias transmitidas pelo espírito, por intermédio dela, a alma, para a matéria. Ele suga parte das energias. Então, perturba a harmonia, né? Do corpo físico e da mente do ser humano. Por quê? Essa baixa vibração vai ser registrada na mente, né? Todo o organismo, a gente não já estudou a mente, ela é que tem tudo, né? Então, essa baixa vibração está na mente, perturbando também a mente, tanto o corpo físico quanto a mente, impedindo manifestações mais sublimes, né? Por estar preso às necessidades desses elementos. Esses elementos, né, que invadiram, eles têm necessidades. Estão sugando as energias que o espírito manda através da alma para o corpo físico, né, que trazem a forma da vontade. A gente já estudou vontade, né? Lembram? Né? A necessidade emite a forma, que é a vontade. E a vontade cria o pensamento. Tudo é assim. Tudo, não existe nada, absolutamente nada aqui entre nós, no plano material, que não seja assim, porque esta lei foi criada quando vou lembrar vocês, quando o absoluto manifestou a necessidade da vida. E aí o que é que diz? Né? Quando o absoluto manifestou essa necessidade, ele manifesta como uma forma do que ele necessita. Essa forma é a vontade, tá certo? Essa forma é a vontade. E essa vontade é que cria o pensamento, ou seja, a vibração. Né? Pensamento é vibração. Estão lembrados? Então, olha, por estar preso às necessidades, está mantendo aquela forma, que aquela forma é a vontade. Então, está vendo a vontade? A vontade desses elementos são a vontade dos elementos, né? Que trazem a forma, né? Tá certo? Percebe assim? Né? Tudo isso está complicando a vida da gente e a gente não está nem aí. Né? Quer mais é sair, passear, gastar energia, beber, se drogar, essas coisas aí. Né? Pessoal? Estes pensamentos produzem a desarmonia no centro de força correspondente, no caso o epigástrico, que está, né, com essas, manifestando essas energias. Então, o epigástrico ele reage sobre os órgãos, né, que ele aflorou dele. No nosso caso aqui, como é o plexo braquial, é o plexo epigástrico, rapaz, né? Esse corpo físico aqui que ele se refere é os órgãos do sistema digestivo, mas o plexo epigástrico, né, no lado ascendente, ele se comunica com o plexo cardíaco, tá certo? Então, há influência também no sistema circulatório.
O plexo cardíaco se comunica com o braquial. Então, vai para o braquial também alguma coisa. O braquial vai para o coronário, tá? Não passa pelo frontal. Veja que, né? Quanta coisa um centro de força só faz, somente, né? Um desregramento que a gente diz, é besteira. Ah, estou com indigestão, besteira, toma um remédio aí para acelerar esse troço aí, para rotar e tal, né? Estes pensamentos produzem desarmonia no centro de força, quer dizer, já produziu a desarmonia no centro de força epigástrico, cardíaco, né? Frontal, vai para o frontal e depois para o coronário, tá certo? Veja só, produzem a desarmonia. Quanto mais desequilibrada e desarmonizada, desequilibrados, tá? Eles, né? Todos eles, e desarmonizados entre si estiverem esse centro de força, mais debilidade está a saúde física, tá vendo? O corpo físico e a psíquica, está na mente, né? A psique do homem, e maior carga de energia ou forças vitalizadoras necessitará para equilibrar e harmonizá-las. Os centros de força estão tão desarmonizados entre si que vai ser necessário, né, uma quantidade de energia muito elevada para, né, e não vai ser num dia só, vai ter que ficar intensamente e, e sem mais estar alimentando essas formas que estão na mente, que estão no perispírito, né? Porque do perispírito, quando ela se desprende, que vai para que a energia é sugada no perispírito, ela vai para o coração, amplifica, vai para a mente, né? E chegando na mente, aí a gente tem o problema da vontade, lembra? A gente diz assim, né? Olha, aqui, né? Impedindo a manifestação mais sublime por estar preso à necessidade desses elementos que trazem a forma da vontade, né? Essa vibração de desarmonia tem uma vontade. Aí agora vamos ver aqui, que a gente estudou na semana passada, né? Mas a gente vai dar uma busca também para a gente entender, né? O que é a vontade. Vamos lembrar da vontade? O que é a vontade? É a amplitude, né? Qualquer um deles. Mas aqui, como é baixa vibração, eles todos vão ficar com maior amplitude, ou seja, mais afastado do centro do eixo, né? O eixo aqui do tempo, de tempo, né? Então, suponhamos, né, que a vontade do ser humano, desse ser que a gente está se referindo, qualquer um, a vontade dele está até aqui, tá certo? Mas esse vício, essa vibração que está chegando, tem uma vontade maior, ou seja, essa vibração aqui não chega até aqui, ela chega até mais para cima, certo? Então, quando ela chega mais para cima, quer dizer que tem maior energia potencial e tem maior vontade. Como a vontade desta sensação, desse pensamento que está chegando, né, de desregramento, que a vontade dele é maior, ele não tem condição de dominar essa vontade, então ele fica subjugado a ela. É o vício, né? O cara aí fica sempre, diz, não vou mais beber, né? Aí, não, eu vou tomar a última hoje. Não, não vou mais fumar, joga a carteira de cigarro fora, no outro dia ele compra outro. Então, tá certo? Porque a vontade desse vício é maior do que a vontade dele e domina ele, tá certo? Compreende assim? Então, esse sofrimento dele é prejudicial? Não, né?
Shebna diz assim, olha, que a dor é a alvorada divina. A dor é a alvorada divina, porque ela, a dor, é o grito de sofrimento de um órgão, de uma célula, né, ou de um sistema, tá certo? Tá me entendendo? Se não houvesse a dor, a gente não sabia que estava doente. Então, a dor é essa vibração menor que o órgão está recebendo, menor de energia. Então, ele grita que está precisando de uma quantidade de energia para se equilibrar. Isso essa diferença de energia que ele precisa para que ele recebe, certo? Essa diferença de energia se manifesta com essa sensação de dor, tá certo? Então diz assim, ó, entretanto, o sofrimento e a dor ainda são necessárias no seio da humanidade, porque se não fosse ela, a gente não sabia que estava doente, né? Pois elevam e trazem a moral, que também é divina. E este merecimento tá vendo? É um merecimento é que atrai o esclarecimento, né? A dor, quando a gente tem a dor, é um merecimento, porque a gente está tomando consciência de que alguma coisa não está bem no nosso organismo, percebe? Isso é um merecimento. E aí a gente fica esclarece a gente. Mano, eu estou com o fígado doendo e tal, eu procuro o médico aí, cara, você está com o pé na cova, tá? Então, a pessoa de uma carga muito elevada, não no fígado, mas no centro de força, tá certo? Para que o centro de força possa distribuir, né, equitativamente com todos os órgãos e equilibra novamente. Mas chega um momento em que o fígado está com tanta deficiência de energias, né, que ele já não pode mais se recuperar. Por mais energia que se dê a ele, não adianta mais, tá certo? Por quê? Porque quando a dor chegou, você não tomou conhecimento. Ah, deixa pra lá. Teve a crise, para. Ah, tá, já tô bom. Tá. Aí vai chegando a esse ponto, tá certo? Aí a gente vai melhorando, vai transformando tudo isso através das encarnações, né? Nós vamos aprendendo a identificar, nos identificar, né? A alma não é assim, nós almas. A gente aprende a se identificar como força que flui da vida forma. Não como forma, mas como força, como energia. Nós vamos nos identificando como energia que está fluindo em todo o nosso organismo e que nós estamos inseridos nessas energias do universo. Nós não estamos separados dele, né? Nós estamos banhados por essas energias. Então, ele vai transformando a desordem material, né? Sofrimento, em ordem espiritual e passa a agir de acordo com o seu divino estador que está em nós, tá? O nosso espírito, tá certo? Então, quando a gente está dizendo aqui, ó, se identificar como força, como energia que flui, né, e dá vida à forma ao órgão, né, a energia que dá forma ao órgão, e não o órgão, tá? O órgão é essa mesma energia que dá vida a ele condensada, mas nós somos energias descondensadas. Estamos, através das encarnações, descondensando as formas, né? E nós agora, né, estamos chegando nesse momento em que estamos vivendo aqui no planeta, estamos chegando ao fim, né, da era da crença, tá certo? A era da crença, todas as crenças estão aí. Está chegando ao fim,
por força da consciência, do esclarecimento, do sentimento que está sendo despertado dentro da gente, tá certo? Então, nós estamos entrando na era da consciência. Então, qual é o nosso trabalho agora? Meditação, introspecção, buscando nos aproximar do nosso divino ajustador, como vibração, como energia. Percebe assim? Então, é mais ou menos isso, né, que estamos. Acredito que não necessita mais, não vamos nos prolongar mais, porque esse estudo vai se repetir, né? Nós estamos estudando o vício para a semana e nós vamos estudar especificamente o vício que é a mais baixa vibração no aspecto que é o orgulho. Aqui ainda a gente ainda está aqui a gente ainda está ajeitando aí para ficar mais claro. Vamos botar assim para ninguém ver, tá vendo? Então, o mais baixa vibração, vamos ver aqui, deixa eu ver, aqui. Aqui, esse aqui é um aspecto do APAS, e a mais baixa vibração, que é aqui, é o orgulho, tá certo? Aqui é o orgulho mais moderado, aqui é aquele orgulhoso violento, aqui é o mais moderado, e aqui já é o cara já resistindo a todas essas manifestações, esse impulso, né? Esse ímpeto que leva ao cara a agir como um cara orgulhoso, né? Então vamos ver isso. E depois disso nós vamos ver, né, o sentido, né? Que no caso do epigástrico no caso do epigástrico é exatamente né, no caso do epigástrico é o sistema gustativo. Desculpe, eu estou prestando atenção aqui no negócio, então eu estou, né, gustativo, tá certo? Então, nós estamos descendo aqui, que a gente já viu isso, né? Então, eu estou editando aqui para. São os vícios que a gente estudou hoje, né? Tá aqui. Beleza. Então, vamos meditar sobre tudo isso que nós estudamos, né? Vamos nos sentindo como energias e não como matéria. Energia como força que flui, né? E dá vida à matéria. Não somos a matéria, somos a força que flui da vida à matéria. Então vamos nos sentindo assim, porque esta é a era da consciência agora, né? Vamos trabalhando isso, porque à medida em que nós vamos acelerando a vibração dos nossos centros de força, então nós vamos entrando em ressonância com energias, né, que têm a mesma vibração, energia do universo que tem a mesma vibração. Então, isso o que é que acontece? Amplia nossa inteligência, amplia nossa consciência, nossa razão, nossos sentimentos vão se identificando com sentimentos mais puros do universo. Estamos entrando em sintonia com esses sentimentos mais puros do universo, porque já temos essa energia, com essa vibração em nós, tá certo? Esse é o nosso caminho, esse é o nosso retorno ao lar. Então, recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.